Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vou contar pra você até que enfim como foi o meu parto. Vou trazer aqui esse relato de parto, né? Eu tô pra trazer esse relato há muito tempo, só que eu não tava bem psicologicamente pra falar com vocês como que foi a experiência desse parto, né? Que me mudou muito, trouxe outros pensamentos, né? Me mudou bastante. Então se inscreva no canal, aperte a notificação para ficar por dentro de tudo e vamos para mais um vídeo. Gente, tudo começou no dia 9 de junho, uma terça-feira. Passei o dia com cólica, uma dorzinha chata e eu já conheci um pouquinho dessa dor. Fui pro hospital à noite, né? Cheguei lá, a médica não fez toque, ela não falou nada. Ela só falou pra mim que a dor que eu tava sentindo era porque a minha barriga tava crescendo e eu ia sentir cólica mesmo, que no final de estação. E me mandou pra casa, me passou o Buscopan também, me mandou pra casa. Enquanto eu tava tomando Buscopan, eu tava achando muitas contrações. E tava doendo bastante. Só que eu fui pra casa, eu tava cansada já. Falei, não, se for pra vir, vai vir. Né? E um detalhe, gente, eu tava com a cesárea marcada pra dia 17 de junho, né? Pra me fazer a cesárea pelo fato de eu ter passado por outras meninas de um ano, né? Eu precisava fazer minha outra cesárea. Aí isso deu o dia 10. Eu tava com dor, mas fui levando minha vida assim mesmo, com cólica. E meu tampão começou a sair. Eu não sei se eu vou ter fotos, porque eu troquei esse celular. Mas eu tinha tudo foto pra quando for fazer, quando eu fosse fazer um relato de parto, né? Meu tampão começou a sair dia 10. E saindo aquele tampão meio esquisito, muito, né? Toda vez que eu fazia xixi, tava saindo muito tampão. Mas eu fui levando, falei até onde der, eu vou ficar aqui. Só que eu não aguentei. Fui pro hospital, né? Na quarta-feira, fui linda, maravilhosa. Cheguei no hospital, gente, eu fui examinada pelo mesmo doutor. E ele falou assim, ó, seu colo tá abrindo agora. Se você quiser ficar, eu te deixo aqui pra ver se vai progredir. Se não, você pode ir pra casa, te passo um Buscopan. Eu falei, não, vou pra casa. Porque eu não queria ficar lá no hospital do começo até o fim, porque eu sei que é sofrido, né? Falei, não, eu vou pra casa, em casa eu faço um jeito lá de ficar me agachando, não sei, ou descanso e deixo eu vir no tempo da neném. Não quis ficar. Aí ele olhou pra minha cara e falou, amanhã você vai estar aqui de volta. Eu falei, vou nada. Ela vai esperar a cesárea. Ai, Jesus, olha como ela entrou. Peguei, gente, e vim pra casa, né? Vim pra casa descansada, tava cansada já, vim descansar. Ele falou que eu ia estar lá no dia seguinte, eu falei que não, viu? Aí, gente, eu retornei pra casa e fui dormir. No dia 11, gente, eu acordei muito mal. Passou os dias, né? Foi uma semana só isso. Começou a semana, fui no hospital, não falaram que era nada, então fui levando minha vida. De repente, no dia 11, a minha dor aperta. Eu já acordo muito estranha, não queria fazer nada, não conseguia fazer nada. Tentei levantar pra lavar meu rosto, mas meu corpo tava pedindo cama. Fui deitar e fiquei me contorcendo de dor, uma cólica chata. E eu ficava lá pra cá na cama, meu esposo, isso era cedo. Meu esposo falou, não, hoje eu não vou, que essa menina vai nascer hoje. Eu falei, vai não, pode ir. Ele falou, não, não vou não. Aí tá, aí fiquei na cama, falei pra cá com muita dor. E eu agoniada. Aí eu falei, vida, já que você tem dinheiro na conta, vai comprar um abacaxi pra mim. Porque se for pra nascer, esse abacaxi vai ajudar. Não consegui comer um abacaxi, não consegui comer nada nesse dia. Deu 2 horas, gente, minha contração já tava ritmada. Só que 10 em 10 minutos, eu tava longe, mas tava doendo muito. E eu agoniada, eu já levantei. Já levantei porque eu tava muito agoniada, gente, né? Mandou da lombar pra baixo, que ela é fina. Olha, gente, é uma dor tenebrosa. Aí, gente, deu 4 da tarde, eu pra lá e pra cá com dor. E eu agoniada, e eu aqui. E relembrando, gente, no dia 9, a minha mãe veio aqui pra casa. Ela passou o dia comigo, amanhã comigo, na verdade. Eu ia ter uma sexta, né? O dia dos namorados, vou deixar a foto aí. Nesse processo aí do trabalho de parto, nos pródromos, eu ganhei até uma sexta, gente. Pois é. Aí, gente, nossa, ficou muito agoniada pra lá e pra cá. E com muita dor, né? Aí deu 5 horas da tarde. Foi aí que eu fui no banheiro e tava saindo tampão. Aí eu falei, não, agora é a hora. Tanto que quando eu fui, nessa mesma semana no hospital, a enfermeira falou, quando você saber, quando você na verdade entrar no parto,
né? No processo de trabalho de parto, você vai saber. Seu corpo vai saber, você vai saber. E engraçado que sim, gente, é impressionante que quando eu entrei, eu soube que já era o momento. Aí, o que eu fui fazer? Eu tomei um banho, né? Fui tentar comer alguma coisa, eu comi, não sei se foi pão, não lembro, eu comi alguma coisa, besteirinha assim, e fui deitar. Eu fui descansar, gente. E ó, que mesmo descansando, no processo ali, não adianta em nada. Fui deitar, né, porque eu tava muito cansada, não tinha dormido a noite já com incômodo. Fui deitar. Fiquei deitada até 7 horas, quietinha, aguentando a dor caladinha. Quando foi em torno das 8 horas, a dor apertou. Meu esposo ali, né, novo pra ele, o processo de trabalho de parto, né, porque quando foi do João, eu já em seguida já fui pro hospital e já fui encaminhada pra cesárea. Não fiquei tanto ali nas dores, né, e como ela tava encaixada, eu tinha que passar, né, não podia chegar lá e pedir uma cesárea, sendo que não tinha motivo pra ter se eu tava no trabalho de parto, né, na emergência. Aí, gente, deu 9 horas, meu esposo me vendo naquela agoniação, ele não passava na nossa cabeça de ele fazer janta. Ele pediu um temaki pra gente, tanto que eu como temaki eu lembro. E aí embrulho, eu gosto muito de temaki, mas toda vez que eu como, depois que eu tive ela, não é tipo um negocinho. Mas eu acho que é normal, porque foi a comida que eu tava comendo pra baixo de papo, né? Aí, gente, ele pediu o temaki, eu comi com muita vontade, gente. Parecia que, nossa, melhor comida do mundo. Eu comi de um jeito que até eu depois me assustei. Comi rapidão com coca, sim, gente, trabalho de parto. Comi coca, bebi coca e comi temaki. Comi, gente, trabalho de parto. Gente, eu fico impressionada até hoje. E sempre eu falando isso pra mim, não é a hora, né? Isso aqui não é nem um pouquinho da dor. Eu sempre me fortalecendo psicologicamente, que pra mim eu não estava. De tanto que eu tive sofrido nessa semana, né? Que antes de chegar a data do dia 11, e eu passei muito perrengue com dor, muito perrengue. Aí deu 10 horas da noite, foi aí que eu falei, não dá. Diga pra minha mãe, pra ela ficar com os meninos, né? Aí eu já começo a ter me emocionar, porque foi daí que eu falei que agora foi. Aí eu falei pro meu esposo, né, na dor, eu falei, Luiz, por favor, liga pra minha mãe, porque eu acho que agora vem, eu tô com muita dor, aguentei o dia todo, gente, eu tinha passado o dia todo morrendo de dor. Tomei Buscopan, não fez efeito, tomava remédio, pensei que piorava, sabe? Parecia que acelerava a dor, né? Aumentava, acelerava mais tudo, né? Eu tive essa impressão quando eu tomei o remédio, né? O Buscopan ali, em processo do trabalho de parto. E eu falei, liga pra minha mãe pra ela vir pegar o João, ou você leva ele lá, porque eu não vou aguentar, eu preciso ir no hospital pra saber o que é. Aí, do nada, eu, né, tomando banho debaixo do chuveiro pra aliviar as contrações, algo me disse assim, sem certeza que foi o Espírito Santo. Falou assim, não, leva a sua mãe. Eu preciso que a sua mãe vá com você. Até me arrepio de falar. Eu peguei e falei, isso, não. Pede pra minha mãe ir comigo, ver se ela pode ir comigo, que ela tem 2 filhos lá, né? Eu tenho um irmão de 13 e uma irmãzinha que faz 5. Eu falei, não, ela tem esposo dela, vê se ela pode, né, vir comigo. Ela falou, não, eu vou. Parecia até que ela também já sabia, porque minha mãe nunca foi de ir comigo no hospital pra ir à toa, por exemplo. Aí ela vai tomar o soro. Não, eu ia sozinha, né, pelo fato de eu já ser casada e eu poder responder por mim, né. Aí, gente, ela foi, eu achei estranho. Foi que ela chegando aqui em casa, eu senti que ela ia nascer, a Maria ia nascer. Aí, gente, eu morrendo de dor, ela me olhava com agonia aqui em casa. Eu falei, meu Deus, eu vou levar minha mãe, mas eu espero que ela tenha estrutura, porque foi difícil, gente, foi difícil. Aí, tanto que ela jantou a comida doida aqui que tinha guardado na geladeira. Ela jantou e eu me contorcendo de dor, me ajudou a vestir a calcinha, me ajudou a vestir a roupa. Fui pro hospital. Cheguei no hospital tão desanimada, tão xoxinha, achando eu que ia pra casa. Deitei, o enfermeiro fez a dinâmica, passei na triagem, ele foi fazer a dinâmica. E em 10 minutos eu tive 4 contrações de treinamento, né? Contrações ali de treinamento não, né? Que de treinamento não tem nada, que eu tava ali no processo. Mas tive 4 contrações em 10 minutos. O médico me avaliou, tava com 1 centímetro de dilatação. Aí ele falou assim, ó, como você tá questionando a semana toda de dor, veio aqui essa semana, eu não vou te liberar. Você vai ficar aqui, que amanhã o seu cirurgião vai fazer sua cesárea. No dia 17, ele te avalia e vê se necessita fazer a cesárea. Fiquei, tanto que eu
queria ficar, porque olha a resposta que eu tive morrendo de dor, gente. Na hora me desanimei totalmente, né? Mas ele fez o melhor. Aí ele falou, o enfermeiro até brincou, você não vai embora mais não. Não vai embora mais. Você pode ficar aqui, você vai sair daqui com essa criança agora. Eu falei, amém. Fui pro leito. E quando chego no leito, gente... Ai, gente, foi aí que começou realmente o processo pro trabalho de parto. Foi que começou realmente o trabalho de parto. Fui pro leito depois do toque, né? Aí a minha mãe foi tentar dormir, só que ela não dormiu. Porque a madrugada toda ela ficava, Evinha, quem não sabe meu apelido é Evinha. Evinha, tá tudo bem? Evinha, tá bem? Como que tá? Tá tudo bem? Ela ainda conseguiu tirar uns cochilos, né? Mas bem curto. A gente vê simplesmente, de repente, a minha dor aumenta. Eu fiquei me contorcendo quietinha na cama. Eu pegava o lençol, colocava na boca, tava escuro, não só tinha eu no quarto. Tinha uma mulher que tinha acabado de ganhar neném e uma grávida que ia passar por uma cesárea no outro dia. Então, eu não achei que cabia de mim ficar lá gritando, né? Sei lá, incomodando. Eu fiquei quietinha, coloquei o pano na boca, fiquei no escuro lá, que o quarto tava escuro, que eu fui pro hospital 10 horas da noite. Quando eu fui pro quarto já era meia-noite, já era dia 12. Quando eu tava com o pano na boca, eu me acontecendo, pra lá pra cá, agoniada. Eu vou tentar deixar algumas fotos, né, que eu tenho. Fico lá pra cá, agoniada. Eu ficava ofegante e isso passou a madrugada toda. Não fui avaliada e também não queria ser, porque, nossa, eu nem chamei ninguém, fiquei quietinha. Passei a madrugada toda me contorcendo. Aí chegou o plantão das 6 horas que tem que te avaliar, né? Nisso, ninguém estava permitido no plantão fazer o toque, porque só quem ia fazer era o doutor, o cirurgião que ia me avaliar para ver o que precisava fazer. Aí, gente, deu 6 horas da manhã, eu tomei café, mas vomitei tudo aquilo que eu tinha tomado, tudo. E a minha dor aumentando, eu agoniada, e eu passava a mão assim na cama, e eu quietinha, gente, não conseguia nem gemer, gente. Fiquei quietinha, pra lá e pra cá, em cima da cama. Aí deu 10 horas, o doutor, não falando dele, o doutor Alexandre chegou. Tanto que foi uma bênção na minha vida, né? Os médicos lá, não tem nem o que falar. Foi bênção, gente. Por isso que eu falo do nome dele, né? Porque foi abençoado, foi de Deus na minha vida. Ele que ia fazer a minha cirurgia do João, mas não deu certo, que foi pro roxinho. Ele que ia fazer da Maria também, mas ela nasceu antes. Ele chegou no plantão e eu fiquei esperando ele até 11 horas, porque não só tinha eu, né, de paciente, tinha outros. E nisso eu a dor aumentando, me recontorcendo toda, gente, que agonia. E nisso ele chegou 11 horas, não lembro como se fosse hoje, tava com o celular na mão. Ele chegou 11h07, dentro do quarto que eu tava. Aí ele colocando a luva, junto com a enfermeira do lado, falando assim, não, ela não tá dilatando, né? Ela tá com 37 semanas exata, nem é 37 direito, né? Se tiver tudo bem, ela vai mandar ela pra casa, eu passo o remédio. E ele foi um vídeo colocando a luva com a enfermeira. Ele foi fazer o toque. E quando ele fez o toque na minha cara assim, assustado. Quando ele tirou, ele falou, tá de 7 para 8. Aí eu na hora parei, falei, o quê? Sim, você tá de 7 para 8 centímetros, pensa rápido. Se você vai querer o parto normal ou cesárea, depois você me fala. Eu com medo do que me viria, fiquei pensando muito. Isso aí foi bom. Aí a enfermeira falou assim, ó, 2 horas ele vai voltar aqui. E se você quiser cesárea, ele faz hoje. Eu falei, tá bom. 2 horas, chega a, não sei quem é, gente. Não sei se é parteira, se é doula, se, não sei. Mas chegam, vamos colocar enfermeiro lá no hospital, perguntando quem é a menina que tá em trabalho de parto. Levantei a mão toda animada, achando que era a segunda coisa da cesárea, que era 2 horas. Ela falou assim, ó, toma essa camisola, vai no banheiro, fica no chuveiro, pra ajudar a progredir, né, o trabalho de parto. Aí eu olhei pro caderno, aí eu lá debaixo do morrendo de dor, eu falei, mãe, eu não quero. E lembrando, meu líquido que tava saindo de mim já tava laranja, meio laranjado, amarelado. E perdendo o tampão alaranjado, meio rosado, sabe? Tava já ali no finalzinho da dilatação. Início lá no chuveiro, assim, pra cá, mãe, falei que eu não quero parto normal, mãe, cesárea. Aí a mãe, já era, você não falou antes, agora vai ter que ir, né, do meu jeito. Aí tá. Aí eu deitei na maca, a mulher fez o toque, tava pra 8 ainda.
Aí nisso, eu vou andar lá no quintal. Eu acho que eu tenho, vou deixar um pedacinho do vídeo. Eu andando lá no quintal pra lá e pra cá, com dor, muita dor, gente, nossa. Eu lembro que foi sofrido. Eu não tomei nenhum remédio, gente, na abelha pra dar uma diminuída, né? Tanto que eu creio eu que não contar no final assim, já eles não dão, né? Só se for preciso realmente, se você não tiver. Aí quando foi ali em torno das 4 da tarde, a dor apertou. Foi aí que eu vi Deus na minha vida, gente. 4 e pouca da tarde, tinha acabado de ir da quarta, tava na cama, muito cansada, gente. Tanto que o parto que eu tive foi resposta de muitas coisas. Desculpa se emocionar, porque foi lindo e doloroso também. Aí eu tava na cama, a enfermeira, não sei o que ela é, né? Uma mulher que tava me ajudando no trabalho de parto. Ela chegou e falou: filha, você precisa fazer força agora, porque ela precisa sair, ela não pode passar muito tempo aqui, porque você já tá muito tempo no trabalho de parto, desde as 10 da noite, com relatos que já estavam durante, você já tá muito tempo nesse processo. Você precisa fazer força, você precisa fazer isso. Eu não tava nem conseguindo ouvir de tanta dor que eu tava. Eu já não tava ali, sabe? Eu tava agoniada. Eu vou olhar pra minha mãe, eu não quero. Eu tava com medo de me dar conta. Gente, é engraçado como a gente se sente capaz nesse momento. Mãe, eu tô com muito medo de eu não dar conta. O que eu passava na minha cabeça ali era: não vou dar conta, eu vou matar minha filha, né? Eu passava isso na minha cabeça. Eu não vou dar conta, eu vou matar ela, então eu não quero. Porque eu já passei pela cidade, eu sabia que eu só me abrir, tirar e costurar de novo e acabou. Aí, gente, eu não sei de onde eu tirei força, né? Falei: ai, já tô aqui, vou ter que ir. E as contrações vindo, a contração tava muito dolorosa. Aí ela fez um toque, ela falou: já tá com 9, né? Você já tá com 9, eu vou te preparar pra levar pra sala do parto. Ela foi ouvir o coração da neném. O coração da neném tava, tipo, o batimento tava muito fraco. Tanto que eu fiquei muito assustada. E nisso que eu ouvi o coração dela, eu comecei a passar mal. Minha vista começou a ficar turva. Aí ela rapidão colocou oxigênio em mim, mas o bate-peito da neném tinha caído. Aí nisso eu comecei a passar mal, o meu também, a minha saturação começou a cair também. Ela colocou rapidão o oxigênio. Aí foi aí que eu olhei pra minha mãe e me olhou pra mim assim. Na hora eu falei: já foi, já era. E eu morri aqui com a minha filha, acabou. Sim, gente, eu falei isso. Eu fiquei assim sentida, né? Muito sentida. Aí, gente, eu fui pra sala de parto depois, em seguida. Me prepararam, né? Me colocaram lá. Não me colocaram em braço aberto, gente. Me colocaram lá na maca, né? Me prepararam, tirei a camisola, fiquei só cobrindo só o peito, ficou cobrido. Coloquei as pernas assim naquele guincho, fui colocando a luz. Minha mãe foi me vestindo, ou se vestindo. Aí, gente, eu na sala de parto, preparei, o médico chegou. Os universitários também, que é os que estão se formando para ser médico, né? Todo mundo se vestiu lá, se preparou. Aí chegou a hora do parto. A hora mesmo assim que eu falei: agora, né? Agora eu tenho que ser forte para colocar a minha filha para fora. Aí nisso eles falaram assim pra mim: quando você sentir contração ou dor, faz força. E bastante força, né? Aí nisso veio a primeira, fiz força, gente. Eu não tenho nem o que falar do parto normal. Eu mudei muito depois do parto normal, gente, porque, nossa, uma força que a gente tem, de onde não tem. Deus manda força assim pra gente que eu fico assim, ó. Fiquei abismada. Aí veio a segunda contração, terceira contração, quarta contração. Foi que eu cheguei assim, no auge, já tava assim: não dá mais. Aí eu falei até alto: mãe, eu não quero mais. Não quero mais, eu tô cansada, mãe, não vou dar conta, chorando. Lá com a perna aberta, o doutor na minha cara, tanto que, nossa, o doutor foi um anjo, depois enviado por Deus ali naquele momento. Aí o universitário: você vai dar conta, você vai conseguir, ela já tá aqui, é só fazer força que ela vai sair. Tanto que eu fui bem chata com a enfermeira, que ela tava tocando em mim, eu não queria. Falei: não quero esse toque em mim, sai, por favor. Eu pedi pra ela sair, que eu não tava aguentando mais. Aí eu falei: mãe, eu não quero, não quero sair daqui, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu tô muito forte, eu tô me sentindo muito fraco, não comi nada. Eu comecei a questionar pra ela, sabe? Comecei a falar: mãe, eu não vou dar conta,
Ela me olhou chorando e falou assim, não, você vai dar, filha. Você é forte, vai dar certo. Ela já tá aqui, pois só mais uma força que você vai conseguir. Eu falei, tá bom. O doutor até brincou, eu falo que vai chegar, não chega, né? Eu falei, não, é muito difícil. Ai, gente, é muito difícil, parto normal. Aí, gente, veio a sexta contração, a sétima, eu perdi as contas. Eu sei que antes de ela nascer eu tive uma 7, que eu lembrei, né, que tive. Aí, gente, ela colocou o chorinho na minha veia, né, que eu acho que é um remédio pra estimular, pra fazer alguma coisa aí que tomei, que veio dor, veio força, veio tudo onde não tinha. Depois que ela aplicou esse chorinho na minha veia, eu tive 4 contrações. Na segunda contração, depois desse chorinho, desse medicamento que ela colocou, eu comecei a sentir uma rodeira de fogo, como se fosse um anel de fogo, sabe? Aí foi que o médico falou, você consegue, você vai dar conta, ela já tá aqui, já curou. Minha mãe foi ver. Tava só um pouquinho assim, mas já certinho tava saindo, que a mãe me falou. Aí a mãe, filha, vai conseguir, você vai conseguir, já tá se coroando, já vai, você dá conta, veio a terceira. Gente, ardeu, queimou. Eu senti, sabe, eu senti ela indo e voltando, indo e voltando. O que mais me deixava angustiada era isso, eu sentia ela indo e ela voltando, que tava em contração. Eu falei, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer. E eu cansada, a enfermeira pega e me fala, se você não fazer agora força, ela vai morrer. E a gente não se responsabiliza por nada. Eu no meio da minha dor, no meio do meu parto, morrendo de dor, eu tava cansada. Já tinha dado 24 horas, meu trabalho de parto. A bendita pega e fala que se eu não fizesse força, não fosse naquela hora, ninguém ia morrer e o hospital não se responsabilizava por isso. Foi aí que me machucou, eu falei, eu vou fazer o quê? Tanto que eu fiquei brava com ela, foi muito chato, nessa hora eu pedi pra ela tirar a mão de mim. Ela saiu, virou as costas. Aí veio a penúltima contração, já tava saindo, eu respirei bem fundo, a contração e a força já tava ali, parei só um pouquinho, respirei fundo e dei a última força. Foi aí que eu dei uma força que eu acho que foi mais de 40 segundos ali fazendo força, ela saiu. Ao só ver minha mãe, nasceu, aí os médicos, o médico, né, ela nasceu, que menina, começou a chorar. Aí eu olhei, mas você tá chorando, e falei que você ia conseguir. Você foi forte, minha mãe me abraçou. E ele falou, filha, você conseguiu, a mãe tá muito orgulhosa, você é forte, tanto que eu vou tirar foto. E nós tirou assim que eu tive ela. Ela falou, você conseguiu, você foi forte, ela nasceu, gente, eu falei, porque eu senti. E eu comecei a chorar, porque quando eu me toquei que ela nasceu, eu tava ouvindo o hino, né? A sala de parto tava tocando louvor, tava tocando Deus proverá. Posso até estar aflito. Eu tava ouvindo. Na hora que ela nasceu, tava tocando aquela parte. Não vi pela vista, não. Eu comecei a chorar. E o alívio, gente. Me costuraram, levei, se eu não me engano, 2 pontos que eu senti, né? Levei 2 pontos. Me costuraram, fui fazer as medições dela, passo dela, tudo certinho. Fui pro quarto, gente. Eu já cheguei no quarto comendo minha sopinha, né? A recuperação foi tudo ok, foi tudo chato aos pontos, né? Que a gente sente um negocinho desconfortável, mas foi tudo bem. É agora o que eu falo pra vocês sobre esse parto. Esse parto me ensinou a ser forte, me amadureceu mais ainda. E eu vi que foi preciso eu ter ela nascer do parto normal, porque me foi resposta para mim de outras orações, de outras áreas da minha vida que eu tinha feito. Ela me fez ser forte para suportar mais, para aguentar mais. Que eu vi Deus ali comigo no parto, gente, eu vi Deus. Deus fez conforme o teu querer e a tua vontade, me fortificou, me fez forte, eu venci, eu tive ela. Foi algo muito lindo, gente, algo que me ensinou muito, muito. Me ensinou muito esse parto, gente, muito. Hoje eu aprendi com a dor, gente. Hoje eu vejo meus filhos e são as maiores riquezas que eu tenho. Eu entendi o propósito de Deus. Hoje os dois são muito unidos, por mais que são bebê, mas são unidos. Já vejo a união dos dois, ele dando com ela. Ela gosta dele por perto. E hoje a minha pequena está com 2 meses, faltando apenas de 15 dias para ela fazer 3 meses.
E são meus melhores riquezas, meus melhores presentes. Eu não tenho que reclamar. Deus me deu filhos perfeitos. É difícil a maternidade, é difícil, mas Deus me escolheu para ser mãe. Aí, gente, meu resguardo foi tranquilo. Claro que eu não respeitei ele como deveria, pelo fato de o parto normal ser melhor, a recuperação do que uma cesárea. Vou ter que fazer minhas coisas com 10 dias. Sei que vou ter consequência, eu entendo que eu vou ter minha consequência. Minha conta vai chegar qualquer dia, mas eu tinha que me virar, né? Eu tinha que me virar porque era 2, tinha que pegar o jantar da banho. Enfim, Deus sabia. Porque se eu tivesse feito parto cesárea, eu não ia conseguir fazer nada. E eu fiquei sozinha, né? Então, Deus sabe de tudo, gente. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E com isso, gente, eu aprendi que em meu nosso processo, a gente nunca deve desistir, porque nosso Pai está conosco, nos ajudando a ser forte em meio às nossas batalhas. E com isso, eu deixo aqui o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará sustento, não faltará fortalecimento, não faltará Deus na minha vida, me ajudando a ser forte. Então, gente, esse foi o meu relato, esse foi meu parto abençoado, que deixou aqui uma história, um aprendizado no meu coração. Espero que vocês gostem, né, do tipo de vídeo que eu trouxe hoje. Vão lá no meu Instagram, que é Bristelli, no TikTok, que é Mamãe de 2, né? Me seguir e me acompanhar mais de perto, minha gente, me acompanhar mais de perto. Então se inscreva no canal, até o próximo vídeo.